Quando se fala em colesterol e triglicérides, logo vem a associação com algo que faz mal à saúde. Na verdade, os dois são tipos de gordura presentes em nosso organismo. O colesterol pode ser produzido pelo corpo e também está em alguns alimentos como ovo, carnes, leite e derivados. É uma substância importante, necessária. E os triglicerídeos são uma forma de estocar energia na forma de gordura. O risco aparece quando, ao fazermos um exame de sangue, essas gorduras se apresentam em níveis elevados. Mas o que provoca essa alteração? Nos dois casos, os alimentos gordurosos é que são a causa? Sabemos que uma dieta saudável é o primeiro passo para se buscar um bom nível de colesterol e de triglicérides. No entanto, algumas pessoas, mesmo mantendo até um peso adequado, apresentam dislipidemia, ou seja, alteração nos níveis dessas gorduras. Por que isso ocorre? Muitos alimentos já foram considerados vilões para o aumento do colesterol. O ovo é um exemplo. Será que existe essa relação direta entre o consumo de ovo e aumento do colesterol no sangue? Que alimentos interferem nos níveis dessas gorduras no corpo? E quais os riscos de não mantê-las em níveis adequados? Tudo isso e muito mais nós vamos debater no programa de hoje. Fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Participam do debate hoje sobre colesterol e triglicérides os endocrinologistas Dr. Hamilton Junqueira Júnior, a doutora Juni Carvalho Castro e o doutor Levimar Rocha Araújo. E se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, uma pergunta ou até dar um depoimento, participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Ou você pode participar também por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a presença de vocês para falar de uma coisa que hoje em dia, a sensação que a gente tem é que está muito frequente, né? O aumento assim que as pessoas medem ou o colesterol ou o triglicérides, esse aumento dos níveis dessas gorduras no sangue, ou pelo menos de uma delas. E eu quero entender primeiro o que é colesterol e o que é triglicérides ou triglicerídeos, doutor Hamilton. Pois não. Boa noite ao pessoal de casa, boa noite aos colegas. Prazer estar aqui de volta. E eu acho que você foi muito feliz na sua introdução, né? Porque a gente tem que tirar um pouco desse mito, o que é verdade ou o que é mito em relação ao colesterol. Na verdade, às vezes os pacientes chegam no consultório da gente e perguntam: doutor, eu tenho colesterol? Tem. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, graças a Deus. O colesterol, eu costumo falar que ele é do bem. O excesso do colesterol que realmente é ruim. O colesterol, ele vai ser precursor de uma série, na nossa área pelo menos, uma série de hormônios importantes. Os hormônios sexuais, por exemplo, o estrógeno na mulher, a testosterona no homem, os hormônios de uma glândula que fica perto do rim, que chama adrenal, alguns chamam de suprarrenal, que é o cortisol, a aldosterona, que controla também a pressão arterial, os hormônios pró-andrógenos e andrógenos, que formam os hormônios sexuais na mulher principalmente. São todos dependentes do colesterol. Todos eles dependendo do colesterol. Agora, realmente a gente está vivendo uma epidemia, né, de obesidade, uma epidemia de sedentarismo, uma epidemia de hiperalimentação, e isso, sobremaneira, vai influenciar nos níveis desse colesterol. Mas o que a gente pede, o que a gente tenta fazer, não é simplesmente usar uma droga que abaixe o colesterol. Nós temos que tentar descobrir as causas desse colesterol. Você me perguntou o que é o colesterol. O colesterol, na verdade, basicamente, é a gordura, né? Nós temos vários tipos de colesterol no nosso sangue e eles são classificados de acordo com a densidade. Então, tem colesteróis que têm uma densidade baixa, tem uma densidade muito baixa. Então, eles vão sendo classificados. Tem um colesterol bom, por exemplo, HDL. É um colesterol que todo mundo já ouviu falar. Ele é um colesterol que, do ponto de vista médico, fisiológico, é um colesterol bom. Por quê? Ele funciona como se fosse o lixeiro dos nossos vasos sanguíneos. Ele vai te retirar ou tentar retirar o excesso do colesterol ruim. Qual é o colesterol ruim? O LDL, por exemplo, que é o colesterol que realmente impregna nas paredes dos nossos vasos, e vamos imaginar os nossos vasos sanguíneos como se fosse encanamento por onde passa a água.
Se o encanamento estiver muito sujo, a água vai entupindo, Passando com dificuldade. passando dificuldade, aumentando a pressão, vai regurgitando, né, uma pia de um lavatório, por exemplo, se estiver muito entupido o vaso, vai enchendo aqui de água. O nosso organismo funciona da mesma forma, só que com sangue. Então o LDL vai impregnando nas paredes dos vasos e vai causando os malefícios. E se junta se o paciente tem obesidade, tem hipertensão, fuma, tem um diabetes, então, quer dizer, as complicações são maiores. Já o triglicérides é um tipo também de colesterol, mas é um colesterol que a gente chama de muito baixa densidade. Ele está associado com o que a gente chama de VLDL. Já um colesterol é um pouquinho diferente, porque é um colesterol que ele vai ter mais influência em relação ao metabolismo dos carboidratos e não das gorduras. Então, do açúcar, do amido, né, dos doces, das massas, né, ele é metabolizado no nosso fígado, e o excesso desse VLDL, ele vai fazer com que o nosso triglicérides aumente. Ele é um problema menor. O triglicérides é mais um aviso do que um problema. É um aviso que você pode estar com o metabolismo dos seus carboidratos inadequados, que é a glicose. Então, quem tem um triglicérides muito alto tem um risco maior de desenvolver o diabetes. Quem tem um colesterol muito alto tem um risco maior de desenvolver doenças coronarianas e doenças cardiovasculares, como um derrame, por exemplo. Tá certo. É ótimo que já deu até para a gente entender aqui a função e o papel de cada um. Mas como foi falado, eles são importantíssimos, são necessários, mas quando estão em níveis elevados, são prejudiciais. E o que pode causar essa elevação? Vamos começar com o colesterol. Boa noite a todos, os colegas também, prazer estar aqui novamente. A elevação, ela tem duas vertentes. A primeira vertente é o traço familiar. Se você tem uma genética que favorece a elevação, você com mais facilidade vai apresentar elevação, não só do colesterol, como do triglicéride. Agora, essa elevação, ela não ocorre se você não tiver erros alimentares. Se você tem uma alimentação equilibrada e saudável, mesmo tendo esse traço, você vai se manter com colesterol e com triglicérides normal. Se você tem uma alimentação incorreta, ou por excessos, ou por erros alimentares grosseiros, por exemplo, eu vou falar na faixa pediátrica, as pessoas estão muito acostumadas a pensar em colesterol e triglicérides elevado no adulto. Verdade. Mas no adulto, ele já começou lá na infância. Ninguém começa um colesterol elevado depois de adulto. Por isso que hoje você tem uma preocupação, pediatras, endocrinologistas que trabalham com pediatria, tem uma preocupação enorme de avaliar desde muito cedo para você evitar que o adulto, que vai chegar no médio adulto, já com placas, como ele bem ressaltou, com placas ateromatosas já irreversíveis. Se você interfere na mudança de hábitos, no estilo de vida de uma criança que tem uma propensão à elevação de colesterol e triglicérides, ela não vai ser um adulto com problema. Entendi. Ele não vai ser um adulto com infarto, ele não vai ser um adulto com derrame. Entendi. Então, o trabalho, ele tem de começar, a mudança de hábitos, ele tem de começar pela infância. Aliás, aí é até uma criação de bons hábitos, né? Exatamente. Né? Bom, pensando no que os dois falaram, nesse risco, né? Desse tempo todo, às vezes a pessoa já tem o colesterol elevado e ele não aparece, porque não dá sintoma. A pessoa que tem colesterol elevado, ela não sabe que tem colesterol, não, doutor Levimar? Com certeza, a gente não sabe, assim como a gente não sabe que muitas vezes o diabetes pode não dar sintoma, a hipertensão pode não dar sintoma, e como o colesterol também. Eu fui mal educado, não falei boa noite, né? Mas a gente se sente muito em casa aqui na TV Horizonte, no seu programa, no nosso programa, podemos falar Nós assim. aqui, com certeza. E estar do lado da Júnia e do Hamilton é um motivo de grande responsabilidade para mim, né? O Hamilton, que sempre trabalhou junto com a gente, lá no São José, no próprio consultório, e a Júnia, que a gente tem até uma referência. Então, assim, eu fico até preocupado do que vou falar perto dessas duas feras da endocrinologia, viu, Márcia? Professor, você é a terceira fera nessa mesa. Obrigado, fico lisonjeado mesmo, eu acho que o telespectador tem muito a ganhar e pode mandar as perguntas pra gente. Pois, Antes